profissão, mas estou na área de gestão de saúde e segurança, SESI e Senai para a Serra Catarinense, né? Estou na instituição há 15 anos. Então, aí tem uma equipe multiprofissional, bem voltada tanto para saúde e segurança, quanto para promoção de saúde, e aí o exercício é bem a gente fazer um bate-papo com vocês. Eu vou trazer um pouquinho, então, do que realmente está voltado para a construção civil, enquanto legislação federal, qual é a nossa responsabilidade enquanto empresários diante da pandemia nesse momento. Nós vamos apresentar um pouquinho de testes, o que é o melhor, se é o PCR, é o teste rápido, quando fazer, o porquê fazer, porque a gente tem percebido que as nossas empresas estão assim, puxa vida, e agora? Estou com um cara com sintoma aqui, o que eu faço? Qual é o melhor caminho que eu devo buscar? Então, assim, não sei tudo, né? Eu estou aqui também para aprender com vocês, mas o canal está aberto para que vocês possam aproveitar esse momento em que a gente possa construir um momento bacana aqui entre nós. Então, eu vou apresentar a Josi. Me dá um sinalzinho quando tiver a projeção, eu vou começar a projetar aqui, só um pouquinho, por favor. Está visualizando, Josi? Tá sim, Kátia. Uhum. Só você passar ali para a apresentação daí, né? Isso, só um pouquinho. Ok? Tá visualizando a tela cheia? Ok, tela cheia. Tá, então, gente, o que é importante, Denise e Fabiana, né? Então, para construção específica, primeiro eu vou trazer de uma nota do Ministério Público 927, que foi publicada nessa última semana, que era referente à portaria 927 federal, que fala um pouquinho das responsabilidades das empresas diante as normas regulamentadoras ao cumprimento durante o período de pandemia. O que é bem importante na prática? É uma orientação, tá, para que as empresas, neste momento, elas estão desobrigadas a fazer o exame admissional, retorno ao trabalho, mudança de função e periódico. Neste momento, a empresa ela está obrigada a fazer somente o demissional, tá? Então, assim, é uma orientação. E aí, relacionado também aos cursos de NRs, treinamentos, eu sei que a construção civil geralmente precisa, quando se faz uma admissão, ele precisa fazer também um treinamento admissional, esse permanece mantido, é o único que é exigido, tá? Então, é importante que vocês tenham conhecimento. Depois, eu já passei para a Josi todas as legislações, hoje à tarde. Na sequência, ela vai compartilhar com vocês no grupo, tá? Para que vocês possam ter ela na íntegra, só para pelo menos direcionar um pouquinho as ações, e aí a gente sabe que nesse momento a gente precisa, em algumas situações, optar pelo que é emergencial, então é importante que vocês tenham conhecimento, né, em que trâmite que está o cumprimento da legislação vigente durante o período de pandemia. E aí nós temos um ofício circular, o 247, que fala especificamente das orientações para a construção civil durante a pandemia, tá? E é sobre isso que a gente vai estar tratando um pouquinho agora. Então, assim, eu fiz de uma forma bem em forma de tópicos, para ficar mais fácil, porque é o que a gente considera um pouco mais relevante nesse momento, né? Então, devido à pandemia, os decretos de portarias municipais, estaduais e federais são atualizados constantemente e precisam de atenção. O que é importante? Nós estamos recebendo diariamente novas orientações, né? Então, assim, existem decretos federais, portarias municipais. Semana passada a gente teve o decreto municipal atualizado. Então, é fundamental. E aí eu coloco aqui o nosso núcleo de SST à disposição, se em algum momento vocês quiserem participar conosco, o nosso grupo tem esse caráter bem orientativo, bem de estar trocando informação, então a gente tem compartilhado muito, né, as informações à medida que elas estão sendo atualizadas, a gente tem compartilhado com o pessoal do núcleo, então isso pode ser um caminho que vocês podem estar utilizando também, né. Fundamental, gente, documentar tudo que envolve a pandemia, desde uma orientação até um plano de contingenciamento falando em segurança e saúde, né, os protocolos escritos constituem evidências para a segurança jurídica da empresa. E por que é importante trazer esse item? Nós tivemos uma orientação, né, federal, em que a Secretaria da Economia, né, não temos mais o Ministério do Trabalho,
ela caracterizava a infecção de coronavírus como acidente de trabalho, está em trâmite. Ainda não foi validado, mas nós não sabemos qual vai ser o passivo disso futuramente. Então, qual é a sugestão? Temos também uma portaria que descreve quais são as responsabilidades da empresa em relação a esses protocolos de saúde e segurança, dizendo de aferição de temperatura, distanciamento mínimo na construção civil, principalmente em ambientes que são compartilhados, a exemplo de refeitório, de vestiário, não sei se é a realidade de vocês, mas é importante que isso tudo esteja descrito, tá? Para uma questão de respaldo legal de vocês futuramente, né? E é fundamental, a gente sabe que é muito característica da construção civil, o envolvimento dos empreiteiros e fornecedores e principalmente exigir o cumprimento dessas medidas por parte desses terceiros. Então, como enfrentar a pandemia e continuar trabalhando, né? Então, obrigatoriamente adotar medidas de distanciamento dos trabalhadores, a gente sabe que é uma característica que ela já é comum na construção civil, né? Home office, a gente sabe que na sua maioria são mais funções administrativas, escalonamento de turnos de trabalho, escalas para uso de refeitórios e vestiários, isso obrigatoriamente tem que ser adotado na construção civil, né? E implementar medidas para evitar o deslocamento de viagens e reuniões presenciais, utilizando recurso de áudio e videoconferência. Parece até piada, né? A gente colocar isso aqui como uma orientação, mas assim, a gente sabe que a gente vinha, nós na Fiesc já tínhamos como prática uns 3 anos no mínimo, né? A gente praticamente eliminou as viagens para reuniões e a gente utiliza o formato online, mas que ainda vocês acho que fazem parte de uma estrutura que talvez não tenha tanta dificuldade, mas assim, gente, nós temos trabalhadores empresas ou RH de algumas empresas que nós atendemos que não têm acesso a e-mail, né? Então, ainda é uma realidade que ela não é comum, ela ainda está um pouco distante se tratando dos nossos trabalhadores de uma forma geral, né? Então, aqui é fundamental, né, enfrentar e disponibilizar os ambientes de trabalho, cartazes orientativos, informando a necessidade da correta higiene das mãos e outras superfícies de trabalho, a importância do distanciamento e a necessidade do uso de máscara, entre outras orientações de prevenção. Fez o registro, fez o cartaz, registra com foto, tá, gente? É fundamental, porque, infelizmente, como eu trouxe anteriormente, a gente não sabe qual que vai ser o encaminhamento dessa pandemia, olhando para a saúde do trabalhador, né, enquanto responsabilidade. Então, é fundamental que a gente faça esses registros. Então, implementar e divulgar a obrigatoriedade do uso de máscaras de tecido por todos os trabalhadores durante todo o turno de serviço, além de informar as regras para o seu uso correto. Os visitantes também devem utilizar. Isso a gente sabe que está descrito tanto na orientação federal quanto no decreto municipal, mas a gente sabe que tem muita gente que está usando de forma inadequada, né? Usa só na boca, não cobre o nariz, então é importante que essa orientação ela seja registrada também, né? Aí, quando houver bebedouros do tipo jato inclinado, que está na foto, devem ser adaptados no modo que somente seja possível o consumo de água com uso de copo descartável, né? Criar novas escalas para garantir o aumento da frequência da limpeza de todos os ambientes da empresa, sendo no mínimo nas trocas do turno ou troca de trabalhadores em um posto de trabalho. Crie e implemente regras para todos os dispositivos de compartilhamento obrigatório, tais como relógio ponto, telefone fixo, veículos, bebedouros sejam higienizados. Então, aqui é bem importante, né, gente? A gente tem que criar uma rotina de procedimentos de aferição de temperatura na entrada e saída dos trabalhadores, questionamentos sobre sintomas e sobre contato com a empresa com confirmação de Covid-19, sempre que acessarem as dependências internas da empresa. Isso é uma orientação também dessa portaria para a construção civil, tá? Então, na sequência eu já passo para vocês a portaria para que vocês tenham acesso à informação na íntegra. O treinamento é fundamental, gente, então, assim, e não basta a gente fazer, tem que
tem que criar esse registro, né? Então, temos que treinar todos os trabalhadores e terceiros e reforçar as normas de utilização da máscara para proteção contra o coronavírus, bem como a etiqueta respiratória, reforçar normas proibindo o compartilhamento de EPI e outros equipamentos de proteção, estes somente poderão ser reutilizados após a higienização. E aí eu trago aqui para vocês um pouquinho sobre testes. E aí, por favor, tá, gente, vocês me questionem porque é algo que é novo para todos nós. E aí o pessoal me pergunta, Kátia, qual é o melhor teste? Qual teste que eu devo adotar na minha empresa? Eu vou dizer, depende. Então, vamos lá, gente. Essa bolinha cinza, essa primeira bolinha cinza, é o primeiro dia de infecção. A pessoa ela foi infectada pelo coronavírus, tá? Então, ela começa a ter sintoma, não obrigatoriamente, porque a gente sabe que nem todos que serão contaminados, eles terão algum sintoma, né? Então, os que têm sintomas, eles devem fazer o teste PCR entre o 5º e o 10º dia. O que é esse teste PCR? É aquele que vai para o laboratório em que é feita uma coleta na nasofaringe. Eles colocam um cotonete dentro do nariz e esse teste ele vai dizer o porquê que ele é o mais efetivo. Vocês estão vendo essa curvinha verde? É onde tem a maior concentração viral. Então, é o período em que o vírus está mais ativo no organismo. Por isso que o PCR ele é indicado. O PCR ele vai te dizer se você está contaminado ou não com o vírus. Então, ok. Qual é o caminho hoje? Ai, Kátia, eu não tenho médico do trabalho para fazer essa triagem, eu não tenho. Hoje o caminho, a partir de um trabalhador de vocês disse que está com sintoma, encaminha para o centro de triagem, tá? Que lá eles fazem os testes gratuitamente também. Se não, o SESI, né, hoje a gente já está fazendo os testes e as empresas que são associadas aos sindicatos patronais ou só com o que na indústria já tem um valor diferenciado, tá? Então, o teste PCR, ele é indicado para aquela pessoa que tem sintoma, certo? Não vou fazer isso. Eu não tenho sintoma. Não é indicado o PCR. O teste rápido, ele é indicado a partir do 13º, do 11º dia. Então, assim, ou para aquelas pessoas que não têm sintoma, né? O Fabiano acabou de colocar ali, eu conheci alguém da minha família que eu tive contato, que são o que a gente está chamando de contactante, né? Ou eu tive contato com alguém que teve o diagnóstico confirmado, ou eu gostaria de saber se em algum momento eu já tive contato com o vírus e se eu já estou imune, porque eu posso ter passado pelo vírus e não ter apresentado nenhum tipo de sintoma. Então, neste caso, é indicado o teste rápido, tá? Então, eu não tenho sintoma nenhum, mas eu quero saber se, de repente, eu já tive contato com o vírus, se eu já estou imune, né? Então, vocês devem estar o tempo todo o pessoal falando, IgG positivo, IgM negativo, o que é isso? O IgG, ele vai apontar se você já ou em algum momento já teve contato com o vírus, e o IgM, se der o reagente IgM, ele vai dizer que você já está naquela janela imunológica, ou seja, você desenvolveu imunidade para o vírus. E essa imunidade hoje, gente, ela ela está sendo estudada, é tudo muito novo, né? Então, já se sabe que algumas pessoas desenvolvem essa imunidade por 90 dias, mas depois disso ela pode ser contaminada novamente. Como tem pessoas que tiveram o teste de PCR positivado e não desenvolveram a janela imunológica, podem ser contaminadas a qualquer momento. Então, é bem importante que vocês saibam um pouquinho dessa diferença, porque para os nossos familiares ou para os próprios colaboradores da empresa, dizer, não, Kátia, eu não vou mandar para o centro de triagem, porque eu acho que está demorando muito, prefiro mandar num laboratório. Então, é importante que vocês saibam o que é o mais efetivo, tá? Geralmente, o teste PCR, ele demora entre 72 e 90 horas o resultado, tá? Os laboratórios, geralmente, eles já têm feito. E o sorológico é o de sangue, tá, gente? O sorológico, ele também vai identificar se você teve já contato com o vírus ou não. Mas hoje, os mais utilizados é o PCR. Então, o PCR é o que tem a maior probabilidade de acerto, tá? Mas ele só é identificado
né, encaminhada para aquelas pessoas que, de fato, têm sintoma. E o teste rápido é para a gente fazer uma triagem aí. Kátia, aqui na empresa eu tive um colaborador que teve Covid, então eu gostaria de fazer o teste rápido nas 4 pessoas que têm contato com ele, para saber se algum deles foi contaminado. Aí é indicado o teste rápido, tá? Então, não existe o mais efetivo ou o menos efetivo. É que eles são utilizados em períodos distintos do ciclo do vírus, tá? E aí, o que a empresa tem que fazer? É bem importante, né? Então, assim, qualquer sintoma que um trabalhador de vocês apresentar, a gente vai ter que afastar. Nesse primeiro momento, o protocolo, e aí, assim, gente, eu sou muito franca em dizer para vocês, né? Nesse momento, a gente vai ter aquele cidadão que vai se fazer de doente, como a gente vai ter aquele cara que ele não quer perder o emprego e ele não vai nos dizer que está sentindo algum sintoma. Então, a gente está tendo que conviver com situações extremas, mas o protocolo de saúde hoje, ele descreve o afastamento de qualquer trabalhador com sintoma por 14 dias. 14 dias é o tempo em que o vírus, ele deixa de passar para os demais, né? Ele não contamina, né? Então, é o tempo que essa pessoa tem para permanecer em quarentena. Né? Importante, para fazer o PCR, obrigatoriamente, como ele é um teste laboratorial, ele tem que ter uma solicitação médica, tá? Então, assim, eu identifiquei que um colaborador meu está com suspeita de Covid. A gente tem obrigatoriamente que comunicar a vigilância epidemiológica. Isso geralmente é feito pelo laboratório, tá? Que é feito o teste, ele já faz essa notificação, até porque é através dessa notificação que a gente tem aquele histórico de quantas pessoas estão confirmadas, né? Se estão em quarentena, se estão sendo hospitalizadas, é através dessa notificação, né? Então, a orientação, o serviço de orientação, então, a quem apresentar sintomas, a buscar orientações médicas e afastá-las do trabalho. Então, a gente está num período crítico, né, gente, de que qualquer sintoma pode ser Covid, então, relato aí de empresas, grandes empresas que já estão tendo dificuldade, de falta de profissionais, de mão de obra, porque realmente é uma situação complexa para todos nós, né? E aí o retorno, então, o trabalhador, ele retorna às atividades mediante o atestado médico ou após essa quarentena, tá? Geralmente, ele cumprindo os 14 dias, ele já pode retornar. Eu fiz de uma forma muito simples, só para a gente iniciar, e aí a gente abre para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, para que a gente possa dar sequência a esse bate-papo aí. Kátia, show de bola, muito obrigado por trazer esses temas ali, realmente é importante, nossa, como tem coisas que a gente acaba deixando passar, né? Eu trabalhava, era gerente industrial de uma metalúrgica em Blumenau, e a gente falava muito sobre o diálogo, né? A gente formalizar esse diálogo no nosso tempo. Isso foi lá mais ou menos em 1912, né? Mas hoje é outra coisa. Pula essa parte deles, pula. Aí o que acontece, você comentou da gente realmente cuidar, e é uma coisa que a gente não está fazendo, tenho certeza que a maioria das empresas não está fazendo, é você formalizar esse treinamento e que você está passando isso aos funcionários, né? Enfim, isso é realmente muito bem colocado. A minha primeira pergunta é o seguinte, talvez não seja ali a tua área, mas a área ali talvez de RH, mas se o meu funcionário, ele tá com Covid, foi lá, ficou afastado esses dias, deu positivo o Covid dele, deu uns 15 dias, ele também é encostado pelo INSS, como é que funciona isso? Ou a empresa tem que absorver esse tempo todo dele até ele retornar? Aí nós temos a questão, aí, por isso a importância sempre, o que acontece? Quando ele vai para o centro de triagem ou para qualquer médico, para identificar e para direcionar para um teste, o médico geralmente ele vai primeiro dar um atestado de 7 dias para esperar o resultado do teste. Por quê? Se ele colocar um CID maior que 15 dias, automaticamente esse trabalhador ele já vai ser afastado por INSS, tá? Então, por que está também vinculado aos 14 dias? Primeiro, pelo período de contágio da Covid, mas segundo que, se for a partir do 15º dia, e isso mesmo, tá, Denis? Se for o mesmo CID que ele foi afastado inicialmente, então, ok,
fiz um afastamento, solicitei um teste, coloquei um CID nesse atestado. Se no 14º dia esse trabalhador ainda está com sintoma, o médico não vai poder liberar ele para retornar às atividades. Aí tem outras questões, né? Por mais que ele não esteja transmitindo o vírus, tem uma questão social, de constrangimento desse trabalhador diante dos outros colegas. Então, assim, porque inicialmente eles estavam fazendo de dar os 14 dias direto e esperar o retorno do exame. Agora os protocolos já estão sendo ajustados, tá, Denis? Geralmente eles estão dando 7 dias para esperar o resultado do exame, e aí, a partir daí, sim, eles conferem a questão do CID para evitar de ir para o INSS. Essa tem sido a prática, tá? Na sua maioria. Kátia, desculpa. Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bom? Jorge Debona, tudo bem? Tudo bem, Jorge. Não sei se o Denis vai fazer alguma pergunta, complementando. Não, Jorjão, toca no pau, pode fazer. Tá legal. Kátia, na verdade, hoje, porque eu tive um episódio essa semana com um funcionário, o centro de triagem aqui, ele ainda está usando essa questão de dar os 14 dias, tá? E aí, o que acontece? Ele não ele não está dando esses 14 dias para o suspeito de Covid, ele está dando para as pessoas do convívio, os familiares. Os compactantes. Então, o que acontece? A minha dúvida nesse sentido é o seguinte, a CID parece de quarentena 29, né? Aí, por exemplo, o parente, né, que reside na mesma residência, tem a suspeita. Ele se encolheu para fazer o exame, mas eles já chamaram os familiares e já deram o atestado para todos os familiares com 14 dias já, e estão todos reclusos em casa, né? Aí o que acontece? A minha pergunta existe a chance desse exame dar negativo para o parente, mas a pessoa está lá de atestado 14 dias, ela vai cumprir os 14, mas pode dar o exame negativo, não deu Covid, e ele ficou afastado. Aí ele retorna, depois de 14 dias, às atividades, e eventualmente daqui mais 15, 20, 30 dias, ele adquire o Covid. Então a minha dúvida ele já gozou os 14 dentro do limite de 60 dias, né, que é de afastamento somado para depois de 15 ir para o INSS. Como vai proceder? Nesse caso, Jorge, ele vai para o INSS, porque aí entra a questão do mesmo CID. Então, nos primeiros 14 dias, ele foi com o CID 29, né? E se ele retornar depois de 20 dias, 15, 30 que seja, com o mesmo CID, automaticamente ele vai ter que entrar para o INSS. Aí ele já não traz mais o atestado para a empresa, ele já vai levar para o INSS e o INSS. Exatamente. Por isso o cuidado sempre do CID, né? Lembrando, gente, para entrar qualquer benefício do INSS tem que estar vinculado ao mesmo CID, né? Acima de 15 dias. Então, se acontecer isso, no exemplo que tu nos trouxe, e que pode acontecer, né? Porque, como eu falei, o centro de triagem hoje, qualquer sintoma eles estão afastando, né? Então, e isso é um protocolo da prefeitura, tá, gente? Quando eu trouxe a questão dos 7 dias, é um protocolo que o SESI adotou com as nossas empresas. Então, antes de a gente fazer os 14 dias, o porquê dos 7 dias, tá? Aí eu vou trazer um pouquinho da nossa experiência. Porque o ciclo de uma gripe normal é de 6 a 7 dias. Então, para a gente evitar de afastar todo mundo por 14 dias até a gente ter o resultado, a gente já sabe que nesse período, se for uma gripe comum, os sintomas já vão minimizar, né? Nesse período ele já está fazendo o teste também. Então, mas a prefeitura adotou o protocolo, que é um protocolo mundial, tá, gente? Esse é um protocolo de saúde que está sendo seguido no mundo inteiro, então tem todo o embasamento. E aí é esse o processo. Se ele for afastado por 14 dias e no momento posterior com o mesmo CID mais 10 ou mais 15, automaticamente ele já vai pelo INSS. Me corrija ali se eu estiver errado, Kátia, mas eu acho que no período de 90 dias, a somatória desses atestados, se exceder os 15 dias, ele vai para o INSS. Eu acho que é isso que o Debona queria... Exatamente, isso, se for no período de 90 dias, isso, né, Bona?
Até onde eu sabia era 60, eu espero que seja 90 até. 90 dias. A somatória dos atestados com o mesmo CID, somar ali uns 15 dias de atestado, dentro de 90 dias ele pode ir para o INSS. Eu sei que eu já encostei um monte de gente que foi fazendo isso comigo, no final eles não o que acontecia. 90 dias. Posso responder a Camila, colegas? Desculpa, eu caí. 90 dias? Isso, 90 dias. Tá? Ótimo, melhor. Isso aí. Oi, Camila, tudo bem? Então, tudo é muito novo, né, Camila? A gente ainda, assim, todos os estudos apontam, inicialmente eles falavam que não desenvolvia imunidade, mas hoje já tem 2 ou 3 estudos que apontam, sim, um período de imunidade de até 90 dias. Mas o que acontece? Tem pessoas que não desenvolvem imunidade para o vírus. Então, eu, Kátia, fui contaminada pelo vírus. Pode ser que eu desenvolva imunidade ou não. Como que a gente vai descobrir isso? É através do teste rápido, tá? O teste rápido é que vai te dizer se você desenvolveu a imunidade pelo vírus. Bom? Aqui o tema é polêmico demais, né, gente? Tudo é novo, então é bem importante, assim, a questão do registro novamente, né, Denis? Eu sei que está todo mundo super atarefado, mas eu reforço a importância de criar registros de treinamentos, de diários né, de segurança, por quê? A minha preocupação aí, enquanto profissional da área de segurança, é que a gente não sabe o que nós vamos estar assumindo enquanto passivo agora, futuramente, em relação a essa pandemia, né? Então, já se tem discussão se vai ser considerado acidente de trabalho ou não. Vocês sabem que os empresários acabam sendo os grandes vilões nesse momento, né? A gente acaba sendo responsabilizado por uma série de situações, então é importante, aliás, eu diria que é fundamental criar esse registro. Gente, pode ser registro simples, foto, folha de presença com assinatura, entrega de EPI, vamos lembrar de registrar. Eu sei que isso muitas vezes passa despercebido, mas assim, não foi uma ou 2 ações trabalhistas que a gente consegue subsidiar muito a partir do momento que a gente tem esses registros. E eu reforço, né, gente, o bom funcionário é aquele que está conosco. Ele saiu, ele quer alguma vantagem em algum momento. Então, assim, vamos respaldar as empresas de vocês nesse momento que pode futuramente aí preservá-los de alguma forma. É fundamental. Realmente, essa questão aí da gente formalizar tudo é essencial para não ter problema na frente. E eu acho que o que tu colocou ali, realmente, em palavras, a questão de funcionário bom é aquele que está na tua empresa, realmente. A gente só conhece as pessoas mesmo depois que elas vão embora, né? É bem complicado, bem complicado mesmo. E assim, né, gente, a gente sabe que a legislação trabalhista, ela tá passando por uma série de flexibilizações, então, foi uma proposta do atual governo, a gente já passou por uma revisão de algumas normas o ano passado, vem passando, e daí eu trago alguns dados que talvez para vocês sejam novidade, né, mas, por exemplo, a gente agora já tem a possibilidade de fazer o formato das normas regulamentadoras, treinamentos, no formato online. A gente agora já foi liberada a questão da documentação, aqueles laudos, LTCAT, PPRA, IPCMSO, que a empresa tinha que arquivar por 20 anos, agora já é possível arquivar de forma digital. Então, assim, são pequenas questões que assim, está sendo flexibilizado. A gente tinha uma preocupação muito grande com a migração desses dados para o e-social, que acabou não se confirmando, né, que a gente acredita que vai acontecer uma flexibilização, acho que assim, o momento parou, né, as propostas aí de atualização do governo, mas está sofrendo uma série de flexibilizações, eu acho que assim, sem perder o que é de direito do funcionário, pensando na preservação da saúde e segurança, mas também preservando, eu acho que aí a questão da responsabilidade também do empregador. Então, eu acho que a gente realmente, assim, né, eu
que estudo, que estou na área já há algum tempo, a gente percebe uma flexibilização maior em relação a essa questão do cumprimento legal das normas. E, de novo, né, convido vocês a participarem do nosso núcleo de SST, as nossas reuniões são nas quartas-feiras, quinzenais, e lá nós estamos, assim, é um exercício, gente, bem de troca de experiência. Tá? Nós temos grandes empresas, mas temos empresas pequenas e estão compartilhando boas práticas. O que a gente faz de saúde e segurança? O que a gente teve o que um mês atrás, né, Josi? Que assim, uma grande empresa veio e trouxe as dificuldades que ela teve desde a medição de temperatura dos colaboradores, que já serviu assim para todas as demais. Então, mais do que nunca, esse momento é o momento de nos fortalecermos, né? Trocarmos boas práticas, porque a gente está tendo que aprender juntos, né? Estamos tendo que aprender a conviver com essa situação nova para todos nós. Foi exatamente aquilo que eu já comentei nas reuniões, né? Que outro dia um nucleado disse, Josi, vocês que entendem disso, eu não entendo de nada, né? Não, a gente está... Eu nunca passei por uma pandemia, eu nunca trabalhei fechada na minha casa, sem olhar nos olhos, né? Sem pegar na mão, então, sem entender um pouco das pessoas, então eu nunca passei por isso e espero que seja a última vez e que isso termine logo, né? Porque não é do nosso costume, não faz parte da nossa criação isso, né? Então, realmente, isso que a Kátia comentou, a gente tem clima frio, então foi uma empresa que não conseguia verificar a temperatura dos funcionários, porque o termômetro no frio, ele não ficava calibrado. E aí, o que faz, né? Então, uma simples caixinha de aquecer papel resolveu, deixava o termômetro lá, chegava o funcionário, media. Então, uma coisa simples, e essas boas práticas que a gente realmente tem que trazer, né, isso, para facilitar. Esse é um exemplo, mas tem N outros exemplos, e isso está sendo muito real para nós, né? A gente está aí... Quando eu iniciei com os núcleos empresariais, jamais imaginei que ia passar uma situação dessas, né? Tentando resolver questões dos bares que fecham mais cedo, os restaurantes que ficam até mais tarde, e como que faz, e questão de distanciamento, e aí um separa a mesa, tira a mesa, enfim, gente, tem sido, assim, uma experiência extraordinária, né? A gente tem tido grandes oportunidades, mas tem sido também a parte ruim, dolorido, né? Ver nucleados fechando empresa, então isso tem sido bem triste, né? Por falta de demanda, então o faturamento caiu de 100% para 20%. Mas como eu coloquei, e eu sempre coloco nas hashtags lá, né? Juntos somos mais fortes, né? Então, eu comecei a reunião bem triste, e eu já estou um pouco melhor, né? Então, mesmo assim, à distância, a gente sabendo que o Jorge, né, comentou ali que teve um problema com o funcionário, o Denis, eu acho isso importante, para a gente saber que acontece, não só comigo, mas que acontece também com o Denis, que Denis acontece com a Kimberly também, que é uma empresa grande, sabe? Então, isso tem sido um problema geral. E essa conversa de como resolver o problema, ela tem sido o exemplo, né? Então, os nossos núcleos aqui da Serra, eles estão sendo referência para a FACISC, porque muitos núcleos fecharam também, né? Então, a gente está sendo referência e que bom que vocês estão participando com a gente. Muito bacana, Josi. E assim, gente, eu deixo o canal aberto, né? Depois a Josi pode passar o meu celular ali, eu acho que é o momento de a gente mais do que nunca se ajudar. Então, assim, se tiver alguma dúvida, entre em contato e a gente vai trocando figurinhas aí sempre, né? Queria agradecer também, Denis, o espaço, acho que é sempre muito bacana, um exercício que a gente sempre tem feito, né, enquanto coordenação dos núcleos,
mas eu acho que essa pandemia tem propiciado a gente colocar em prática algumas coisas que no formato presencial, às vezes, a gente não conseguia se organizar para, né? Mas é isso, gente, queria agradecer e... Opa, ainda vai que alguém quer perguntar mais alguma coisa, né? Gente, abram seus microfones, comentem alguma coisa. Eu, na verdade, eu gostaria de agradecer, Kátia, porque eu até fiz um comentário ali nas mensagens da importância desse tema, né? Que é o tema, como tu colocasse, é o tema que nós estamos vivenciando agora, é dele que nós temos as maiores dúvidas, né? Os protocolos, eles têm tido alterações de formas inesperadas. Como tu colocaste, você vê a importância e o dilema que essa pandemia está nos trazendo. Vocês, no SESI, estão tendo um protocolo de conduta, né? O centro de triagem, que é guarnecido e é operado pelo município de Lages, tem outra forma de conduzir. Então, como aprender com isso e fazer a coisa certa, né? Então, eu acho que o pulo do gato do que tu falasse, para que resume a importância, o grau de importância agora, claro, além de todo o abrilhantamento no conhecimento que você nos trouxe, é o fator do registro, né? Que é o fator mais simples, que pode passar batido e que vai nos guarnecer para o futuro, né? Então, como a Josi colocou, o grau de importância, depois da pandemia, nós iremos viver uma nova era, né? E as relações digitais, elas se intensificaram e elas vieram para ficar, né? Eu vou dar um exemplo. A minha irmã, ela é sócia da minha empresa, né? E ela mora em São Paulo, ela trabalha com uma empresa de seguros, a Unimed Seguros. E o que aconteceu? Agora, com a pandemia, ela está trabalhando só home office. E ela já participou de reuniões das quais a produtividade dela foi ampliada em 30%, trabalhando online. Então, depois que passar a pandemia, fatalmente a ida dela em expediente comercial na empresa vai se resumir a, no máximo, 2 dias por semana. Ela vai permanecer dessa forma. Então, se descobriu novas formas, novos caminhos. A Josi colocou o caminho triste, né, que é o afastamento, o olho no olho, mas é um caminho, Josi, irreversível. As grandes empresas, elas já adotaram isso como permanente, já não é mais provisório, né? E então nós temos que aprender com isso, e nós vamos ter, depois da pandemia, uma nova forma de nos relacionarmos com as pessoas. E aproveitando a tua fala, Jorge, vamos pensar enquanto empresas, as grandes empresas, elas têm uma economicidade quando se fala em home office. O risco do deslocamento desse trabalhador, né? A estrutura que está à disposição, então, assim, a gente pensa em prédios, em estrutura física, então, assim, é a mudança do modelo mental. Eu confesso para vocês que eu estou trabalhando meio período presencial e meio período home office. Eu, às vezes, ainda me pego pensando, a impressão é que eu não estou produzindo o quanto eu deveria, e, assim, muito pelo contrário, a gente tem trabalhado muito mais, né? Porque daí não tem esse deslocamento, e, enfim. Mas é um modelo, e, assim, aí a legislação já vem ao encontro também, né, Jorge? Assim, a gente já tem aí a questão do teletrabalho, que não era um conceito comum para nós, e hoje a gente sabe que a gente vai passar por um processo aí de mudança realmente de mindset, né, dos nossos negócios de uma forma geral. Não é menos produtivo, muito pelo contrário, né, muito pelo contrário. Aí é a gente acreditar nesse novo formato também. Maravilha, Kátia, assim, ó, gratidão pela tua disponibilidade, por você trazer esse assunto tão importante. Realmente, no final da conversa, veio que realmente mexe com a gente.
né, mexe com a gente, mexe com aquilo que está ao nosso redor, né, a gente pensa que não, vamos conversar ali sobre, vamos cuidar do trabalho, mas no fundo realmente mexe com o nosso eu, mexe com o nosso psicológico, né, o quanto que nós temos realmente de ser mais atentos a isso, né, atentos a essas atitudes, essas proatividades nossas dentro do trabalho para não se prejudicar lá na frente, né? Como você comentou ali, realmente a gente acaba, os empresários acabam sendo prejudicados e temos que dar esse passo à frente ali mesmo. Então, gratidão ali por você ter vindo, você ter disponibilizado o seu tempo, trago esse assunto para nós, as portas aqui, vamos sim fazer uma visita para vocês, queremos sim fazer uma visita para vocês lá no núcleo de vocês, e as portas do NEA também estão abertas, aí vocês, quando vocês quiserem apresentar as empresas de vocês, quiserem apresentar algum conteúdo do nosso núcleo também, ficamos bem à disposição também. Muito obrigada, eu que agradeço, acho que é sempre, eu disse para a Josi, só tem que cuidar o tempo que eu falo, porque vocês perceberam que eu nem falo, né, gente? Mas, assim, eu queria agradecer e dizer para vocês que ainda é um momento de a gente ter muito cuidado conosco, com os nossos, né, e por consequência a gente vai estar cuidando daqueles que estão próximos a nós. Eu acho que é um momento ainda de a gente redobrar os cuidados, a gente está num período de muita atenção, né, então cuidem de vocês, cuidem com muita atenção dos seus familiares e, por consequência, a gente vai estar cuidando de todos. Obrigada mesmo, né? Foi um prazer estar aqui. Eu acho que, assim, quando a gente fala daquilo que a gente conhece um pouquinho, fica tão leve, fica tão fácil, né? E eu fico à disposição, tá, gente? Mesmo, assim, meu celular está à disposição. Às vezes, se eu não souber, a gente também busca informação. Eu acho que o papel da CIL e dos núcleos é esse, né? É nos fortalecermos. Eu acho que é um espaço que o objetivo principal é isso, né? É a troca, é o associativismo, é a troca de experiências, mas, sobretudo, é um momento de aprendizagem para todos nós. Eu que agradeço muito, Denis, do espaço, agradeço, Josi, por ter articulado, os colegas aí presentes, né? Muito obrigada. E aí o convite também fica para vocês participarem conosco do núcleo de SST. Tá bom? Maravilha. Josi, você queria colocar alguma coisa sobre a Semana dos Núcleos, isso? Quero. Falando, então, Jorge, nas coisas boas de tudo isso, né? Então, não sei se vocês lembram, ano passado, que a nossa Semana dos Núcleos foi um show, e a gente fez lá na CIL, e teve comidinha, tudo legal. E esse ano a gente tem a Semana dos Núcleos, é a terceira Semana dos Núcleos, né? Então, eu tive o privilégio de participar da primeira, segunda, e essa terceira vai ser diferente. E daquelas oportunidades que, assim, se fosse presencial, a gente não teria, né? Então, eu já mandei ali no grupo, mas eu vou mandar novamente, e eu quero que vocês leiam com bastante carinho. Então, assim, nesse momento de tecnologia e momento de online e workshop e tudo mais, a gente conseguiu uma palestra, e não é bem uma palestra, é um workshop, e ele vai ser bem interativo, com o Caiuá Freitas, que ele é um cara show de bola. E ele vai ensinar como fazer um pitch de 2 a 3 minutos. Josi, o que é um pitch? Um pitch é eu vender uma ideia neste curto espaço de tempo. Ou seja, eu vou ter que aprender a passar a informação relevante para que o meu cliente possa captar essa informação. Então, de 2 a 3 minutos. Esse vai ser o workshop, na quarta-feira, às 19 horas. Porque na quinta-feira, a gente vai ter o Hub de Negócios. Quem participou da rodada, da sessão de negócios que teve na CIL ano passado, é o mesmo formato, online. Obviamente que a gente vai ter que reestruturar, né? Então, é um desafio para nós. E aí, por que eu tô falando para vocês aqui? Porque eu sei que o Denis participou, né, Denis, ano passado, né? Gente, é show de bola, vocês venderem a ideia de vocês. Então, é uma oportunidade, assim, de vocês falarem para um público, né, que eles estarão online, e a gente vai fazer também a distribuição para os inscritos de todo o material de divulgação que vocês possuírem, cartão, tudo isso. Então, tanto online, que vocês podem mandar todo esse material por e-mail,
quanto impresso, que vocês podem deixar na Sil. Porque na quinta-feira, a Betânia e eu vamos fazer uma de Papai Noel. Pegar todo o material que está lá, montar um kitzinho, colocar um presente que a gente está preparando junto com esse material dos inscritos e distribuir para todos os participantes. Vou mandar de novo ali, então, a inscrição está lá, R$15. Por quê? Porque a gente vai fazer a doação deste valor para uma entidade assistencial. Todo o valor será revertido para uma entidade assistencial. E aí, para a compra de produtos de higiene, que é o momento onde a gente está percebendo a maior necessidade. Cesta básica, alimentação, as pessoas estão com mais facilidade de acesso, para aqueles que não estão trabalhando no momento. Mas e aí? Sabonete, álcool, então tudo isso a gente vai estar trabalhando. Jorge, inclusive, caso precise, caso tenha alguma necessidade lá, e eu sei que você trabalha no asilo lá, né, você faz o teu trabalho voluntário lá, pode me procurar que a gente conversa também, tá? O pessoal que estiver precisando por lá e tal. Então, a gente tá precisando, né, de informação de gente que realmente vai fazer bom uso de tudo isso. Então, assim, pessoal, conto com vocês. A gente vai organizar as salas e vai deixar apenas, por exemplo, um setor de cada ramo, então, para cada sala, para que seja bem diversificado e que aconteça, de fato, né, o nosso hub de negócios ali naquele momento. Beleza? Alguma dúvida? Ô, Josi, só agradecendo, né, a oportunidade que você me deu de tocar no assunto do asilo, né? Coincidentemente, eu estou, a Kátia não deve saber, eu acho que acredito que a Camila, o Fabiano deve saber, que eu sou presidente da instituição do Asilo Vicentino, né? Na verdade, nós fizemos uma mudança no estatuto e vamos começar depois da pandemia a mudar o nome, né? Não vai mais ser Asilo Vicentino, vai ser Lar Vicentino, né? E aí, nessa mudança de estatuto, ela foi a diretoria e os festeiros e as pessoas envolvidas com a instituição acharam por bem, não partiu de mim, eu não queria e sou contrário a esse tipo de acontecimento, mas eles acharam necessário devido à pandemia, porque a instituição pertence à sociedade civil, né, uma instituição privada, filantrópica, e ela é feita por eleição por membros da sociedade civil, do qual eu pertenço. Então, eu sou presidente da instituição, eu me elegi em 2016, um mandato para 2 anos, o estatuto previa uma nova reeleição, né, da qual eu fiquei de 2018 a 2020. Hoje, às 20 horas, vai ter a nova eleição, só que houve essa mudança, vai ser uma eleição online, né, e houve a mudança, então foi aberto no estatuto, foi modificado o estatuto que permitiria com que houvesse mais uma reeleição. Então, hoje, a partir das 20 horas, eu passarei para o meu 3º mandato no Asilo Vicentino, então eu vou ficar até 2022. E aí já aproveito para divulgar e pedir a colaboração de todos, nós somos com 83 idosos, né? 33 funcionários, então é uma instituição que envolve mais de 100 pessoas entre os residentes, os nossos idosos residentes e os funcionários da instituição. E aí a gente sobrevive justamente da ajuda da sociedade civil, de recursos do governo e aí por diante, né? Muito obrigado pela oportunidade de falar, José. Pessoal, o núcleo de engenharia sempre está aberto, inclusive a CIL, o núcleo de engenharia sempre está aberto a essas situações, que a gente puder ajudar, puder divulgar ali, Jorge, você fique sempre à disposição, como todos também, tá bom? O Jorge já está no 3º mandato, eu acho que o Jorge está com 3ª intenção, eu acho que ele está querendo garantir o dele, isso sim, né, Jorge? Aproveitando, Denis, que justamente para divulgar aquele projeto que o núcleo fez da mudança da parte de secretarias, né, da parte funcional, ele está concluído.
eu vou oportunizar no grupo as fotos. Ficou lindo, né? Já concluímos, então nós temos hoje uma nova diretoria, com novas salas, hall de entrada, rampa de acesso, sala de fisioterapia e de médico e assistente social e de visita aos idosos, todas reformadas, né? Tá faltando alguma coisinha em móveis, então, quando tiver tudo pronto, as mobílias que serão novas também, a parte de uma das salas já está pronta, eu vou mandar a foto para vocês verem como ficou lindo. Um tema todo atualizado, né, uma modernização na parte administrativa da instituição, com a colaboração do projeto do Núcleo. É isso que eu ia te perguntar. Foi utilizado aquele projeto que o NEA fez? O projeto foi 100% aplicado daquela forma, com algumas modificações. Jorge, a gente precisa divulgar isso da CIL, Jorge, pelo amor de Deus, você mande foto. E eu vou assim que os móveis estiverem prontos, é só a nossa secretaria, Josi, que falta mobiliar. Ah, não, mas meu Deus. Não, e vocês vão ver, é uma coisa muito linda. Ficou no nível da CIL, viu? Ficou no nível da secretaria da CIL. Foi o trabalho da turma, foi o trabalho da Giovana, da Elaine, enfim, de todo mundo auxiliou um pouco ali. Se puder, Jorge, depois disponibilizar essas fotos, a gente até vai bater uma foto junto lá também. Seria muito bacana para a gente, seria muito importante, bacana e representativo a gente poder divulgar isso, Jorge, se você permitir. Mas agora claro, eu acho que eles não estão. Mas agora eles não estão recebendo visita, né, Jorge? Não pode ir lá, né? Na verdade, pode, porque o que acontece, Josi? Os idosos não podem serem visitados. O setor administrativo é permitido. Entendi. E é onde nós mudamos, né? Foi só na administração. É possível, beleza. Sim. Mas assim, ó, Jorge, eu vou passar teu telefone para a Sheila e a Sheila vai entrar em contato contigo para fazer uma reportagem, tá? Ótimo. Beleza, combinado. Denis, pode ser isso? Topzera, ótima ideia, adorei. Então tá. Aí as coisas boas. Ai, gente, que bom que eu tive reunião com vocês, porque eu tô saindo mais feliz. Então tá bom. É isso aí, gente. Gostaria de colocar mais alguma coisa? Alguém? Façam as inscrições. Gente, então, novamente, Kátia, muito obrigado. Josi, quero te agradecer também, está sempre em frente aí, nos apoiando. Jorge, a participação, Fabiana, Camila, muito obrigado a vocês, tá? Damos tudo encerrado agora. Um abraço, um beijo no coração de vocês. Valeu, gente. Tchau, um abraço. Saúde. Tchau, tchau. A todos nós.